o Você em Cena está no ar, o seu programa de desenvolvimento humano. Aqui você encontra ferramentas aí para o seu autoconhecimento. E semana passada foi uma delícia, tivemos um convidado super especial, Lair Malta, treinadora, mais de 40 anos, contador de banco. Opa! E hoje, gente, vocês pediram e a gente trouxe o filho dele, Kleiner Malta, muito bem-vindo! É um prazer, Mônica, Adriano. Oi, Kleiner. Será um prazer estar aqui com vocês, né? Foi muito bom ver o Lair, então assim, eu espero que eu possa contribuir à altura e estamos aqui para ajudar. Eu não tenho nem dúvida, essa herança, né, de Genética, pai para isso, filho, viu? um negócio extraordinário, mas essa família, minha gente. Imagina, o povo deve ler a mente, deve ser um negócio muito incrível. A gente tem que como é o pensar. domingão lá, o almoção com a família, deve ser um negócio Uma interessante. coisa, uma telepatia, né? Uma loucura. Eu tô até, vou até deixar meus pensamentos em branco aqui, hein? Entenda uma coisa, não existe mágica no trabalho, né, que a gente faz. É um trabalho que exige muito estudo, né, muito aperfeiçoamento. Entender de gente não é fácil. Eu falo que relacionamento é isso, entender de gente. E é o que a gente faz. Lógico que quando a gente está, né, entre família, a gente até evita um pouco, porque as pessoas ficam meio ressabiadas. Teve até um caso de uma amiga psicóloga que, quando ela descobriu que a gente era especialista na área comportamental e conhecia um pouco sobre, né, esse tipo de ferramenta não comportamental, não vou conversar com você que você vai ficar lendo minha mente. E assim, não é bem assim, mas a gente se diverte um pouco com tudo isso, né? Mas, Kleiner, eu sei que não parou em você também, né? Tem mais gente aí que conhece de PNL. Quem Sim. mais conhece na família? Na família a gente tem algumas pessoas que são formadas e tem a minha filha Amanda, que é formanda em medicina, também é formada em PNL comigo e conhece bastante sobre comportamento. Tem também um treinamento sobre linguagem não verbal, sobre, né, a análise corporal, então ajuda bastante. A gente interage legal aí com todo esse conhecimento. O Kleiner, você disse que às vezes você está conversando ali com algumas pessoas, elas falam, poxa, peraí, o Kleiner vai me ler ali, né? Realmente os gestos, o jeito que a pessoa fala, o tom de voz, dá para saber o que ela está pensando ou o que ela está sentindo? Não o que ela está pensando. A gente precisa entender que alguns comportamentos, não todos, são padrões, né, do ser humano. Quando a gente faz uma leitura, a gente não faz uma leitura para fazer um julgamento da pessoa ou para ficar apontando dedos. A gente faz uma leitura para a gente se comunicar melhor, que é a principal base da PNL, que é a comunicação. A PNL hoje no mercado ela é uma ferramenta, eu falo que é a melhor ferramenta de comunicação que existe no mundo hoje, e ela não trabalha só comunicação, ela trabalha também comportamentos, que é modelagem de comportamentos assertivos. Então, entender esse processo é para ajudar o outro a ser uma pessoa melhor, a se comunicar melhor e você ter essa comunicação mais assertiva com o outro. Não para ficar apontando o dedo e ficar julgando. Mas é lógico, né? As brincadeiras sempre vão existir, os bullying sempre vão existir, né? Bullying num bom sentido, mas é com essa finalidade, sempre de ajudar o próximo. Que maravilha. Eu acho que o objetivo do Você em Cena é isso mesmo, é levar para casa, né, para as pessoas que estão assistindo, todas as ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia e de que maneira pessoas comuns, né, podem praticar, podem utilizar. Você falou da sua filha estudando medicina e já formada em PNL, Programação Neurolinguística. Quais os grandes benefícios que você enxerga para ela ou para outro, né, jovem que está chegando aí, entrando na sua faculdade e buscando sua formação dentro de um treinamento de programação neurolinguística? O que ele vai absorver para a vida pessoal dele e profissional? Bom, a gente precisa entender que quando a pessoa busca um treinamento de programação neurolinguística, na minha concepção, eu acredito que ela está primeiro querendo entender como ela funciona. Então a base primordial da PNL é fazer você entender como você funciona, como você se comunica com o mundo e como você se comunica com você primeiro. Né? Porque nós temos aquela vozinha que fala aqui no nosso ouvido o tempo todo, que é o nosso eu interior, que está sempre dando, né, opiniões sobre todas as decisões que a gente toma. Quando a gente conhece como nós funcionamos, conversar com o outro fica mais fácil, porque, como eu disse, alguns comportamentos são padrões. Né? Vamos pegar um exemplo da minha filha, ela como uma médica, entendendo o comportamento padrão das pessoas, conseguindo fazer uma boa leitura corporal, uma boa leitura não verbal do seu paciente,
o nível de assertividade dela vai ser muito maior. Sim. Com Porque certeza. pela base comportamental, pelo estilo de comunicação, pela maneira como a pessoa, né, se comporta, ela pode ajudá-lo, né, dentro do seu processo. Então, assim, o nível de assertividade aumenta muito. E quais são os benefícios? Primeiro, você vai se tornar uma pessoa mais assertiva, uma pessoa mais calma, mais paciente. Entender melhor o outro faz com que você tome decisões mais assertivas dos seus processos. Então, esses são alguns dos benefícios que a PNL pode trazer. Fora que ela vai te dar uma série de ferramentas para modelar o comportamento assertivo, para observar as pessoas. Eu lembro que no podcast do Olair ele falou sobre Napoleão Hill, né? Uhum. Napoleão Hill tem algo muito interessante que ele fala assim: eu não conheço nenhuma mulher que deu à luz a um gênio. Olha. Eu conheço a mulher que deu à luz a um homem, uma menina. E a partir daí, a partir dos estímulos, de como ela foi estimulada ao longo do seu processo de criação, de educação, é que se foi criado o gênio. Vamos pegar um exemplo que a gente conhece muito, Ayrton Senna. Se dependesse dos pais, quem seria Ayrton Senna? Um mero gestor de uma Sim. fundição, Sim. de uma... Sim, sim. Né? Então, o que acontece? Né? Graças ao tio que reconheceu nele o grande, né, piloto que estava ali dentro, que foi incentivado ao longo da vida a trabalhar com o que a gente diz de propósito de vida. Isso. E quando a gente fala de reprogramação emocional, algumas pessoas falam, poxa, mas eu consigo mudar um sentimento dentro de mim? Eu consigo ressignificar esse sentimento dentro de mim? Sim, consegue. Mas com quais ferramentas? A pessoa volta ali para algum momento e ressignifica. Lá atrás tem esse espaço-tempo, como a física quântica diz, né? Que tudo acontece no contínuo da física quântica. Então não existe espaço e tempo. E na reprogramação emocional a mesma coisa. Então a pessoa volta e ressignifica alguns sentimentos. Explica um pouquinho mais isso para quem está em casa. Sim. Então, aí vamos entrar numa ferramenta que a PNL trabalha muito, chamada linha do tempo. A linha do tempo da sua vida. Se você parar para pensar, 99% da sua linha do tempo é passado. Eu acabei de falar, virou passado. Sim. Uhum. Eu só posso reprogramar uma emoção que você sentiu, que você tem ela como referência. Concorda? Concordo. Né? Eu lembro que no podcast do Laí ele falou assim, você só fala das pessoas daquilo que você é. Sim. Porque como que você vai saber o que é uma arrogância se você nunca teve Não arrogância? sabe o que é arrogância. Eu lembro até um pouco contando um pouco da minha vida, eu tinha uma professora de história que falava assim, os indígenas brasileiros não sabiam que eram os navios, as caravelas portuguesas. E aí o que acontece? Eles não sabiam aquilo que estava vindo em alto mar. Para eles era uma surpresa. Eram coisas completamente diferentes. Então, assim, eles não tinham referência. Como que eu faço uma reprogramação mental ou uma reprogramação emocional de uma pessoa? Eu tenho que trabalhar as emoções que ela já teve, o aprendizado que ela teve. Pode ser que, dependendo do momento, né, que ela vivenciou, o aprendizado emocional foi negativo. Aí eu falo assim, existe algo que é só negativo na vida? Não. A neurolinguística tem uma pressuposição que diz o seguinte, todo comportamento é útil em algum contexto. Como que a gente reprograma uma emoção? Descobrindo em que contexto aquela emoção é positiva para nós. Em que contexto da minha vida, ou às vezes dentro do mesmo contexto, eu só não estou enxergando o que ela trouxe de aprendizado. É um detalhe mesmo? É um detalhe. É um detalhe, assim, minucioso, que às vezes numa pesquisa, que dentro da neurolinguística chama de pesquisa transderivacional, que é pesquisar o histórico do acontecimento. Né? Não sei se eu posso fazer uma pergunta aqui, mas Claro. pensa vocês dois aí, né, tanto o Adriano como você, Mônica, em um momento triste da sua vida. Um momento que aconteceu, vamos dizer assim, há um mês atrás. Que a gente está vivendo um momento aí de pandemia ainda, né? Às vezes a gente tem vários momentos, um ente querido que se foi, um amigo. Então pensa nesse momento. Né? Às vezes você está pensando num momento que é triste, mas que é um momento negativo, que você colocou para você como negativo. Mas vamos pensar assim, o que tem de positivo nisso? O que você aprendeu com esse amigo, com essa pessoa, com esse momento? Qual foi o aprendizado que ele trouxe para você? Em vez de você olhar para o lado negativo, que te deixou triste, que te deixou down, que te deixou ruim, qual foi o aprendizado que você pode levar para a sua vida a partir de lá para cá? Olha que interessante. Ele tá falando aqui, gente, de reprogramação. E é engraçado porque não é o porquê, é o pra quê, né? É o para quê. Eu falo que o porquê, né, é uma pergunta que a gente tem que evitar fazer, principalmente quando se trata de comportamento e quando se trata de emoção. Porque pode gerar o quê?
uma justificativa. Você não quer justificar nada. Eu falo, quando você pergunta para o seu cérebro, evita o porquê, pergunta o quê. O que levou você a sentir essa tristeza tão negativa? Aí o seu cérebro, o que ele faz? Ele começa a rebobinar a fita, volta lá naquele momento, ele fala, mas por que tem que ser negativo? Por que não pode ser positivo? Né? Existem duas justificativas aí. Por que tem que ser negativo? Por que tem que ser positivo? Agora, o que levou você a focar no negativo? Demais. Foca no positivo. Isso é muito Traz o interessante, aprendizado. O trabalho é o mesmo, né? Eu falo que o melhor professor do mundo chama-se tempo. Quantas coisas hoje que aconteceram no seu passado, que com o tempo e com a série de aprendizados que você teve, hoje você entende. Claro. Mas se fosse para você entender quando aconteceu, talvez você ficaria revoltado. Sim. Sabe por quê? Porque talvez você não teria o quê? Conhecimento suficiente para entender. Claro. Gente, é muito interessante esse assunto. Então, tem também dentro da PNL, né, o tal do egograma, né? Que é muito interessante. É um gráfico onde a gente descobre onde está o nosso adulto. Quanto a gente tem de criança... O egograma a gente descobre que tem 7 pessoas morando aí dentro. Né? Exatamente. Você tem uma criança livre, uma criança adaptada, um pai protetor, um pai crítico e um adulto que você não nasceu adulto. Exatamente. Né? Você foi aprendendo ao longo do tempo. E dentro da criança livre você tem a criança rebelde e o pequeno professor. Então são 7 pessoas vivendo aí dentro. Só que quando você faz um teste lá, que não existe um certo ou um errado, você vai descobrir que qual dessas pessoas está ditando mais regra na sua vida ao longo do tempo. E quando você descobre isso, você fala assim, poxa, eu sou pai crítico. Pô, será que o meu pai crítico serve para todos os momentos da minha vida? E quando você aprende sobre o egograma e descobre que existem essas pessoas e que você pode controlá-las e usá-las da melhor maneira possível, o que acontece? Você começa a ser mais assertivo. Vamos pegar um exemplo? Quem aqui conhece alguém que já foi para uma festa e levou o pai crítico? Você vai para uma festa infantil, com certeza. né? Não sei se vocês têm filhos, mas você vai para uma festa infantil levar o seu filho na festa do amiguinho. E você leva o seu pai crítico a tiracolo. Aí, além de você não deixar o seu filho se divertir, você não se diverte, você fica observando, criticando tudo que está na festa. Percebeu? Você vai para uma festa. Quem que a gente leva para uma festa? A criança livre. A criança livre, ela não tem medo do julgamento, ela não quer saber o que os outros estão pensando dela, ela quer ser feliz. Vai se divertir, né? Agora, entenda, né? Quando a gente descobre que a gente tem um adulto, que é o adulto que a gente criou ao longo da vida, que tem o quê? Discernimento, né? Limite. Leva a sua criança livre para a festa, mas leva o adulto a tiracolo para ele cuidar dessa criança, para ele não deixá-la beber demais, para ele não deixá-la fazer algo que vai colocar ela numa situação desagradável. Entendeu? O adulto é isso, é o nosso equilíbrio, entre aspas. Que eu falo muito para as pessoas assim, às vezes as pessoas procuram, Cleine, como que eu faço para ter uma vida mais equilibrada? Aí eu falo assim, tem um lugar cheio de gente com vida equilibrada, que quem está fora não quer entrar e quem está dentro não sai nunca mais. Que eu faço um paralelo com o monitor cardíaco. Eu acho que assim, é o dedo divino ali. O monitor cardíaco representa exatamente o que é a nossa vida. Mas faz todo sentido, né? Aquela coisa. Nossa vida é cheia de altos e baixos. Aquela cadência. Quando que a gente está lá embaixo? Quando a gente entra num processo em que a gente não está entendendo. Que é o princípio do processo de aprendizagem. Né? Dentro da neurolinguística, a gente diz que todo aprendizado começa no caos. O que é o caos? É quando eu não tenho referência, quando eu não tenho entendimento. Aí minha cabeça pira. Não estou entendendo isso aí. Quando eu não estou entendendo, eu estou entrando no caos. Significa que você começou a aprender. E o que acontece com a gente quando a gente entra no caos? A gente ou se desespera, e se a gente der ao grande professor chamado tempo para aquilo se destrinchar e começar a entrar num processo que a gente chama de caordem, né? Todo processo começa do caos para a ordem. Você não vai ficar no caos a vida toda. Vai chegar uma hora que você vai tanto focar naquilo que você vai até a começar a aprender. Mas eu vou te dizer uma coisa. Tem uma pessoa aqui nessa bancada, que eu não vou dizer quem é, que adora o caos. Eu imagino. Gente, tô brincando, é que eu tenho um podcast chamado Maria do Caos. Sim, então ali o caos é positivo, porque é Sim. engraçado e sempre tem solução, tá? Com certeza, mas lembra que a gente falou? A neurolinguística tem isso. Todo comportamento é útil em algum contexto. Né? Talvez a Maria do Caos veio justamente para pôr ordem no caos. Olha aí que maravilha. Não sei não, essa bancada aqui não pode pegar fogo Opa, hoje. mas essa Hoje é eu já controle rolou uma equilíbrio. conexão aí, ela já se apresentou, né? Já saiu um desses elementos Exatamente. da Mônica aí se posicionou. Mas eu acho interessante. A PNL, ela tem também uma característica que hoje é muito conhecida, né, e procurada pelas pessoas, que é a questão do tempo.
né? Pessoas que têm traumas, fobias, que levam isso ao seu longo, né, longos e longos anos, hoje ela encontra na programação neurolinguística soluções verdadeiras, né, comprovadas e de curto prazo, assim, em termos de solução. Fala um pouco sobre essas técnicas, né, e como que as pessoas que estão em casa, você que está em casa, pode talvez utilizar, né, para poder encontrar talvez respostas para aquilo que vem acompanhando ela durante muitos anos. Sim, entenda, todo trauma, toda experiência negativa é um aprendizado, concorda? Concordo. Se você pôde aprender errado, você pode aprender certo, reaprender certo. Sim. Né? Vamos pegar um exemplo assim, eu falo que toda a nossa mente, o nosso mindset, que é a nossa configuração mental, nós podemos virar a chavinha a hora que a gente toma a decisão. Mas o virar a chavinha, entender que nós somos sistêmicos, né? Nós somos corpo, mente e espírito. Então, quando a gente vira uma chave do corpo, a mente e o espírito acompanham. Automaticamente. Automaticamente. Se eu viro uma chave da mente, o corpo e o espírito acompanham, e assim por diante. Então, não é simplesmente tirar e virar a chavinha. Por exemplo, quando você vira uma chavinha de alguma configuração no seu computador, ele mexe com todo o sistema da BIOS dele. Assim funciona o nosso corpo. Então, o que eu falo para as pessoas? Entender aonde você virou a chavinha. Por isso que quando a gente faz essa pesquisa na linha do tempo, para entender quando isso vem, desde quando isso aconteceu a primeira vez, e quanto isso foi, né, sendo um aprendizado, né, você ir lá e virar a chavinha de volta, não significa que vai ser uma mágica, você vai mudar do dia para a noite. Significa que o seu sistema vai começar a aprender a ser uma nova pessoa. Ele entendeu, você está consciente daquilo que você precisa mudar, né? Com novas ferramentas, né? Novos momentos, que ele volta no tempo já com essas ferramentas que talvez naquele momento ele não tinha. Exato. E aí existem algumas técnicas que a gente usa na PNL, né, de reprogramação mental. Nós temos o switch, nós temos a própria hipnose, que a gente usa uma forma de ressignificar, a ressignificação em si, a reestruturação em passos. Mas são técnicas que não adianta assim, eu não posso falar assim, faz dessa forma. Você precisa de um acompanhamento num primeiro momento, por quê? Nós não estamos acostumados com esse tipo de coisa. E pouca gente conhece como o seu cérebro funciona. Aí vamos imaginar que eu faço aqui vamos dizer assim, uma receitinha para a pessoa fazer em casa. Mas ela nunca fez isso. E de repente ela virou uma chavinha errada e deu uma bagunçada na configuração mental dela. Sim. É uma responsabilidade muito séria isso. Sim. Né? Mexer com a história, né? Mexer com as emoções das pessoas. E me diga uma coisa, Cleide, você consegue identificar, não sei se identificar, mas assim, consegue definir emoções? Sim. Então aí vamos entrar num paralelo ou numa diferença. O que é sentimento e o que é emoção? Boa. O Laí falou aqui, eu lembro, né, no podcast anterior, que nós temos os 4 sentimentos básicos do ser humano: alegria, tristeza, medo e raiva. E aí eu lembro que ele falou do amor. Sim. O amor é o quê? É um sentimento ou emoção? O amor é uma emoção. Você tem emoção do amor na raiva? Sim. Você tem o sentimento da emoção do amor na tristeza? Na alegria? No medo? Em tudo, né? Em tudo. Então, o amor, ele navega nos sentimentos. Então, ele é uma emoção. O que mantém o amor vivo? Comportamento. O comportamento de amar. O que Cristo fez? Tinha o comportamento de amar a humanidade. Inclusive, ele mandou uma mensagem, né? Que eu acho, assim, fantástica. O que é mais importante que a vida? O amor. Vocês falaram que tem filhos. Por amor a ele, você não dá a sua vida? Sim. Então o amor é mais importante que a Vida. Essa é a grande mensagem. É incrível. Então o amor é uma emoção que navega nos sentimentos. Eu acho isso fantástico. Porque quando você consegue identificar onde a pessoa está usando esse amor, né? Por isso que a gente fala, o amor acaba. O sentimento não, o sentimento ele é intrínseco do ser humano. Quando, às vezes, no treinamento a pessoa vira para mim e fala, mas eu não consigo sentir raiva. Opa, tem coisa errada. Se você não consegue sentir a raiva, que é um sentimento básico, alguma coisa está desconfigurada aí no seu mindset, né, na sua estrutura bioquímica, que está deixando você não muito bem. Kleiner, tem gente que não sente um dos sentimentos primários? Diz que não sente, né? Porque, na realidade, falta aquela referência de identificar o sentimento. Que é aquilo que a gente falou. Às vezes a pessoa
ao longo da vida, ou ela se bloqueou por algum incidente, algum trauma, alguma coisa que aconteceu ao longo da vida, ela acabou se bloqueando de achar que ela não quer sentir aquilo, e aí ela foi lá, virou a chavinha em algum momento e não estou sentindo. Então ela se bloqueia. Né? E é preciso, às vezes, desbloquear, porque sem essa referência ela não vai ter aprendizados naquilo. E aí olha o que acontece. Imagina se você não tivesse aprendizado no medo. É engraçado. Porque nós temos dois tipos de medo. Aquele que te trava e aquele que te alavanca. Né? Te mantém vivo, aquele que né? te mantém vivo. Aquele que te... como é que fala? Que te salvaguarda. Uhum. Sem esse medo que te salvaguarda, o que acontece? Você atravessa a rua sem olhar para um lado para o outro. E tem pessoas que acontece de travar esse medo. São aquelas pessoas que vivem se colocando em situações de risco. Desnecessariamente. Kleiner, a gente estava falando um pouquinho das emoções, né? Você explicou o que é emoção, o que é sentimento, que o amor é uma emoção, transita por todos os sentimentos. Agora eu quero saber o seguinte. Tem gente que fala assim, um adulto chega e fala assim, eu não consigo, eu não posso. É o adulto que está falando ou é a criança? Eu falo que é a criança. Né? Porque a gente coloca o eu não consigo, eu não posso, quando a gente tem momentos de derrota, não de fracasso. Eu falo que fracasso é quando a gente desiste mesmo. Mas momentos de derrota podem gerar esse tipo de sentimento ou de emoção na criança. Né? E ela pode perpetuar, por quê? Porque ela vem colocando isso como uma constância na vida. Freud dizia o seguinte, quando que a gente muda o nosso mindset? Quando a dor da mudança, né, é menor do que a dor da estagnação. Quando a dor da estagnação for muito grande, aí eu quero mudar. Ela começa a doer demais, eu estou parado, aí eu saio da zona de conforto. Esse é um dos motivos que o ser humano sai da zona de conforto. Porque a dor da estagnação é tão grande e a dor da mudança é menor. Então eu vou optar sempre pela sobrevivência. Agora então, você, como um grande conhecedor aí do assunto, me diga uma coisa. Aqui no Brasil a gente sente a dificuldade de levar o conhecimento, né, da inteligência emocional, da programação neurolinguística, de tantas técnicas incríveis que poderia, com certeza, melhorar o futuro desse país através do ensinamento nas escolas, né, nas crianças, nas próprias famílias. Você tem visto evolução nesse tema dentro das escolas, né, dentro dos ambientes que realmente fazem a diferença? Porque da maneira como a gente conversa, e a gente tem plena certeza de transformação através do autoconhecimento, como que a gente faz para que isso chegue em faixas etárias cada vez, né, menores, crianças, adolescentes, jovens? Diz aí. Olha, na minha concepção de crença, eu falo que é cultural isso. Nós temos uma educação brasileira que veio, né, meio que copiada dos Estados Unidos, de alguns países da Europa, que são muito focados em criar mão de obras. Então são pessoas que não foram educadas a pensar. E isso veio mudando, vamos pegar assim, de uns 10 anos para cá, né? Foram introjetando nessas crianças que elas teriam que ter um senso crítico, um pensamento um pouco mais construtivo. Mas nos Estados Unidos, se a gente pegar um pouco da história, lá nos Estados Unidos, desde quando a criança começa com seus 5 anos de idade, que ela começa a tomar poder um pouco, de decidir um pouco sobre sua vida, sobre o que ela quer, o que ela gosta, o que ela não gosta, já se questiona ela o que ela quer ser quando crescer. Interessante. E no Brasil, né, eu não vejo muito isso. É lógico, hoje nós temos algumas escolas que têm uma metodologia educacional já um pouco mais construtiva, um pouco mais focada no autoconhecimento, no autodesenvolvimento. Mas isso ainda está longe de acontecer para todas as escolas. Eu acho que isso tinha que entrar a nível público, para que as pessoas pudessem ter mais acesso à questão do autoconhecimento. Mas aí entra, né, uma coisa que a gente não tem que entrar muito na questão, que é a questão política. Sim. Claro. Será que sim, isso claro. é viável, vamos Claro. dizer assim? Então entra nessa politização da educação, que acho que é um lado um pouco negativo. Mas acho que dentro das casas, né, pode ser um grande começo, né, para uma Sim. nova história, porque eu aprendo, ensino aos meus filhos aprendem e repassam para os seus amigos, colegas. Vira uma conexão, né? E o conhecimento, ele não ocupa espaço, né, meu amigo? Então, assim, a partir do momento que você absorve, aquilo fica contigo, e quando você é estimulado e faz, né, com que esse conhecimento se transforme realmente em prática, ele vai com você para sempre.
falando em prática, ouço muito também a dificuldade das pessoas que passam, né, pelos treinamentos, que saem enlouquecidos, felizes, querendo mudar o mundo, transformar. E aí parece que aquela chaminha vai apagando, vai apagando, vai apagando. E aí quando você conversa, fala assim, e aí mudou a sua vida, transformou a sua vida? As pessoas falam, olha, transformou, mas é difícil pôr em prática. Não teve coragem, na verdade, de botar em prática, é isso? A prática, né? O dia a dia, o vamos ver, o acordou, né? O se programar para olhar para si mesmo e dizer assim, olha, hoje eu vou fazer diferente, né? Eu lembro que um dos cursos de PNL que eu tomei, uma coisa bem interessante, o trainer falou assim, você percebeu que você escova os dentes sempre começando pelo mesmo dente? Eu falei, não, nunca percebi. Que você começa a passar o sabão no corpo pelo mesmo lugar. Então, assim, pratica assim, ó, a partir de amanhã, escova o dente por do outro lado. dente. Muda o sabão. Ou seja, a prática, né? E quando você começa a entender um pouco sobre isso, e o quanto é transformador, e o quanto vai trazer para você benefícios, pôr em prática, ele tem que acontecer. Passa umas dicas para a gente aí, meu amigo, como é que a gente põe em prática. Sim, eu falo que as duas melhores ferramentas anti-fracasso que a gente tem chama-se disciplina e constância. Infelizmente, como ser humano, a gente tem disciplina e constância em hábitos que a gente não leva o resultado para a nossa vida. Sistêmicos, né? Sistêmicos, né? Quantas vezes a gente tem disciplina e constância para fazer aquilo que não é bom para nós? Vamos dizer um exemplo. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, eu falo que autoconhecimento teria que ser igual tomar banho, todo dia. A gente tem que focar um pouco, se conhecer melhor todo dia. Né? Entender como eu funciono. Você falou aí de uma ferramenta, né, que essa ferramenta chama-se lateralidade e submodalidades. São as submodalidades de comportamentos que eu posso estar mudando. Mas, olha só, eu adquiro uma certa rotina e eu perpetuo nela. Eu tenho uma certa constância, uma disciplina nela. Por que eu não posso mudar minha rotina para melhor? Por que eu não posso descobrir maneiras melhores de fazer aquilo que eu faço, já faço tão bem? É inovar em cima do seu autoconhecimento. Então, se conhecer teria que ser uma prática diária. Mas é o que você falou. Eu costumo dizer no treinamento, e às vezes eu quebro um pouco, né? Eu dou uma rasteira na pessoa quando ela chega lá. Por quê? Muitas vezes a pessoa vai para o treinamento porque ela ouviu de várias pessoas que passaram por ali, ela foi indicada por pessoas que tiveram uma revolução na vida porque passaram por um processo de autoconhecimento. E eu falo para as pessoas assim, lá no início, o treinamento não muda ninguém. Quem muda a sua vida é você. O máximo que nós vamos fazer é mostrar que você tem potencial para isso, que você tem ferramentas, e se você não tem, nós vamos mostrar que você tem potencial para construí-las, para criar. Né? E quando a gente fala de criar, a criatividade é algo que, ao longo da nossa vida, a gente vai crescendo e vai perdendo. Porque a gente vai se enchendo de filtros. Hoje, se você recebe um desafio, qual a primeira coisa que a gente faz? Doutor Google. A gente quer dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? A gente não quer mais criar soluções. E nós temos, porque tudo que existe no mundo hoje, um dia foi inventado na mente de alguém. Aquela teoria que eu falo que é de São Tomé, ela já foi quebrada. Porque se eu tivesse que ver para criar, não seria uma criação, seria uma cópia. Sim. Então nós temos poder para criar todas as nossas soluções. Mas a modernidade, né, o imediatismo do dia a dia, o que ele faz conosco? Faz a gente perder o nosso poder de criação. Sim, com certeza. Porque a gente entra na zona de conforto de querer dar o Ctrl+C, Ctrl+V. Quem já fez isso? Alguém já fez isso de maneira assertiva? Será que eu tenho que reinventar a roda? E a questão não é reinventar a roda, né? É criar as suas ferramentas. Porque, vamos dizer um exemplo, você fala para mim assim, Kleine, eu tenho ansiedade. Como que você faz com ansiedade? Olha, talvez a minha ferramenta de ansiedade, que eu criei para cuidar da minha ansiedade, não serve no seu contexto, porque a sua história de vida, as suas crenças, os seus valores são completamente diferentes da minha. E a minha ferramenta está adaptada ao meu contexto. Mas eu posso estimular você, ajudar você com algumas técnicas dentro da PNL, dentro do coach, para que você inicie o seu processo de criação e criar suas ferramentas, criar a sua caixa de ferramentas. E é o que o treinamento faz hoje. É incrível, eu concordo com você. Outro dia eu estava conversando e falando assim, eu passei uma boa parte da minha vida viajando o Brasil por dentro, né, trabalhando com representação, trabalhei com moda durante muitos anos. E na época que eu trabalhei, já entregando a idade, não tinha o Waze,
Não tinha nada disso, era no talento. Você abria o mapão lá e dizia, ó, você morava em Salvador, e eu cuidava da região Norte e Nordeste, e eu viajava de carro por todo o Brasil, ia para o Pará, ia para a Amazônia, ia para todo lugar sozinho de carro, encontrava tudo, achava tudo que eu precisava, me perdia, voltava, né, os retornos, os encontros, tudo certo. E hoje, para você sair de casa e ir na Zona Norte, por exemplo, GPS. você liga o Waze. Sim. É um negócio que te põe na zona de conforto. Outro dia eu falei, eu não vou ligar esse negócio não. Eu vou no talento, porque, pô, eu já rodei esse Brasil inteiro, cara. E é uma coisa interessante, o que você falou, eu concordo muito. Eu acho que muito da tecnologia que está, claro, à nossa disposição e ao nosso favor, como tudo em excesso, faz muito mal, porque te acomoda e não deixa você pensar, né? Se eu tenho que ir por aqui, se eu tenho que ir por ali. Eu acho que o erro, ele faz parte do acerto. Outro dia eu sinalizei, o erro ele é o professor do acerto. Se você não está errando nenhum caminho, né? Você está errando em alguma coisa. Em alguma coisa você está errando. O que eu falo para as pessoas, fala para mim qual é o especialista que você conhece que nunca errou. Aliás, ele só se tornou especialista porque ele errou muito, porque ele empreendeu mais, ele errou mais que todo mundo. Então ele conhece as nuances de navegar naquela especialidade. Né? Claro. E se você nunca fez isso, se você nunca errou, eu fico até ressabiado. Claro. Ô, Kleiner, em relação aos padrões, né, comportamentais, os repetitivos. Ai, meu pai é assim, eu tenho que ser assim. Minha mãe é assim, eu tenho que ser assim. Como quebrar esses padrões? Exatamente. Nós temos no ser humano uma síndrome da repetição comportamental. Quer ver um exemplo muito fácil de entender? Se você pegar uma estatística de mulheres que se separaram porque o marido batia ou tinha algum tipo de comportamento agressivo, entenda qual é o padrão que ela enxergou que era positivo naquela pessoa. Que como alguns comportamentos são padrões, ela só vai achar referência a uma outra pessoa, mas que aqueles padrões também podem estar embutidos na agressividade daquela pessoa. Então é preciso identificar esses padrões para quebrar eles. Então parar de olhar nessa direção, porque às vezes você só tem essas referências. Hoje eu estava ouvindo uma palestra sobre como fazer leitura de dados, né? Eu achei interessante que na Segunda Guerra os americanos queriam estudar por que os aviões deles estavam caindo tanto. E aí, eles só tinham, para estudar a base de dados, aqueles aviões que voltavam. E aí eles chegavam lá, o avião tinha tomado não sei quantos tiros na asa, quantos tiros na parte de trás, outros ali na borda da asa. Ele falou, nós precisamos reforçar isso aqui. Aí entra aquela questão do cara que pensa com senso crítico. Eu falo, não, mas peraí. Eles chegaram aqui, né, tomando esse monte de tiro. Por que eles não caíram? Porque eles não tomaram tiro onde realmente faz o avião cair. Uhum. Que é nos motores e na cabine, onde está o piloto. Uhum. É ali que a gente tem que reforçar. Aqui eles podem tomar tiro, eles vão voltar. Então vamos reforçar aonde os outros caíram. E às vezes é isso que faz a gente mudar o nosso padrão de comportamento. Enxergar o que está faltando. Aonde, né, eu preciso enxergar. Porque se eu tenho referência desses comportamentos, pode ser que os outros venham juntos, porque são padrões. Sim, sim. Então eu tenho que mudar meu campo de visão. É que eu falo. Quando você fala de padrões de comportamentos, vamos falar de estados representacionais na PNL. Nós temos pessoas visuais, sinestésicas e auditivas. Agora, na evolução da PNL, que ainda eu acho que não está ainda reforçado o suficiente, cientificamente embasado, que é o digital, né? Que eu acho que o digital está dentro do auditivo. Cada pessoa tem um padrão de comportamento, um padrão de comunicação, um padrão de referência. Né? O visual ele enxerga muito a estética, o design. Né? O auditivo ele presta muita atenção nos sons, ele é observador, ele é um pouco mais retraído, ele mantém uma certa distância. E o sinestésico? O sinestésico é o que vive a experiência, que gosta de tocar, de experimentar, de dar um abraço, de sentir. Então, percebeu? São padrões. Vamos dar um exemplo, né? O sinestésico ele sente a música, o auditivo ele ouve a música e o visual ele vê a música. Você viu que música legal? Olha que dica legal aí, ó. Dica bacana, hein? Entendeu? Interessante, mas eu gosto muito desse tema, mas assim, o fato de talvez eu ter, né, eu ser mais visual,
não significa que eu não possa estimular os outros acessos sentidos. para poder fazer com que eu evolua ou que eu aproveite mais, né? Sim. Dá para ser tudo? Entenda, nós temos os três, né? Quando a gente faz um teste para identificar os nossos padrões representacionais, a gente vai sempre identificar qual padrão a gente mais atua. Né? Você falou, eu sou mais visual. Eu sou um cara sinestésico, mas eu tenho meu visual treinado e meu auditivo treinado em função da minha profissão. Claro. Eu sou um coach, eu atendo pessoas, então eu tenho que ouvir a história delas, entender o problema delas. Então o que acontece? Eu tenho que treinar os outros padrões. Mas a minha sinestesia sempre vai falar mais alto porque eu fui criado sinestesicamente. Claro. Eu vivi anos e anos da minha vida. Para eu mudar esse padrão, vão levar anos e anos de treinamento. Eu tenho que treinar mais. Mas como que eu fiz para treinar o meu auditivo e o meu visual? Eu treinei meu auditivo fazendo curso de DJ, ouvindo música, entendendo um pouco como é que funcionam os sons, treinando ouvir as pessoas, que é uma coisa difícil, né? Difícil demais. A neurociência mostra o seguinte, nós processamos 540 palavras por minuto. Só conseguimos verbalizar, se formos um excelente orador, 80. Olha que demais. Né? Aí o que acontece? Você imagina, se o seu cérebro está processando 540 palavras e você só consegue verbalizar 80... Para onde tá indo? Não, significa que você está pensando além do que a pessoa está falando. Por isso que a gente tem o péssimo hábito de interromper a pessoa no meio da frase. Então, saber ouvir, até uma das coisas que a gente treina muito no Leader Training, é uma ferramenta excepcional, que vai fazer você entender mais a pessoa e ser mais assertivo na sua comunicação. Kleiner, que papo maravilhoso. Eu adorei. Eu sei que você que tá em casa também adorou. Adriano, Já acabou? Tá com o olhinho brilhando aqui, ó. Eu tava cheio de perguntas aqui ainda. Guarda, faz o curso, Vamos ter faz que o ter treinamento. o segundo capítulo, hein? Kleiner, para quem tá em casa, para quem se interessou, onde são os cursos, como é que funciona, site? Olha, o site é o silvanews.com.br. Tem o meu Instagram, que é o kleiner.malta. Temos o Instagram da empresa também, que é o silvanewslt. Né? É só @silvanewslt. Segue lá as páginas. O treinamento a gente tem em Indaiatuba, o LT nós vamos ter dia 22 agora de outubro. Então quem quiser correr para o X aí, faz contato conosco. Entra no site, lá tem um link para o nosso WhatsApp. Então a gente já, assim que a gente recebe, a gente já começa a se comunicar com a pessoa e passar para ela todas as informações. E a gente está sempre à disposição. Os treinamentos são em Indaiatuba, tanto no hotel lá em Indaiatuba, como na nossa sala de treinamento, que é a formação em PNL e coach com a gente lá. Que maravilha. Maravilhoso. Gente, até a próxima semana e não se esqueçam, autoconhecimento é tudo. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @podcastencena. Beijo, até a próxima semana. E você encena, hein? Tchau. Com certeza. Show de bola.